Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Daniela Degrana, especialista em RH de padaria, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre atestados. É uma polêmica, né, pessoal? Na verdade, esse tema me veio conversando com uma aluna do treinamento, a Luciana. Ela me questionou com relação a alguns recebimentos de alguns atestados, principalmente agora no final de ano, e aí me instigou em fazer um vídeo, em falar um pouquinho sobre isso. Como eu tenho visto que bastante gente que está assistindo não é só o empresário, a empresa, são também os funcionários, então aqui eu consigo falar com as duas vertentes, os dois lados da moeda. Mas nesse caso de atestado, a gente tem, na verdade, 4 lados. A gente tem duas moedas com 2 lados cada um. O que seriam? Primeiro, a parte do funcionário. Tem funcionário honesto, comprometido, dedicado, e tem funcionário desonesto, que gosta daquela sensação de vantagem, de direito, enfim. A gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. E temos também as empresas que já estão calejadas, traumatizadas com esse assunto, e temos as empresas preparadas para isso. Vamos especificar cada um desses pontos. Bom, o primeiro, que é aquele funcionário honesto, no caso, comprometido, dedicado, é um funcionário que cuida da sua saúde, tendo o benefício do convênio pela empresa ou não. Mas é uma pessoa que faz agendamento previamente, que se preocupa, já está sentindo alguma dor, já procura um médico especialista, já faz um tipo de tratamento prevenindo ter que ficar indo em pronto-socorro, essas coisas, né, 24 horas, enfim, se fazendo valer só do medicamento para dor. Vamos pontuar cada uma dessas coisas, mas estamos aqui focando no funcionário mais honesto, mais comprometido. Então, um funcionário que cuida da saúde, faz o agendamento, faz os exames preventivos, fora do horário de trabalho, se possível, ou quando é em horário de trabalho é esporádico, porque ele está só cuidando da saúde. Mas também esse próprio funcionário honesto, dedicado, enfim, ele também pode ser pego de surpresa. Ele pode descobrir, de repente, através de uma dor, que foi procurar um especialista, alguma situação assim, que ele foi pego de surpresa, ele está com alguma coisa mais grave. Esse, então, é aquele que conversa com a empresa, que fala em respeito não só para a empresa, mas também para os colegas de trabalho, para a equipe, porque aí a empresa consegue se reestruturar com as ausências que talvez ele vai ter, e ele acaba não sobrecarregando os colegas, pegando todo mundo de surpresa com alguma ausência ou com frequentes ausências e deixando os outros sempre fazer o trabalho que seria complementar ao dele. Esse é um funcionário que, se é pego de surpresa, conversa com a empresa, como eu falei, em respeito a ele, à empresa, em respeito também à equipe. Tem esse papo direto que vai precisar de alguns dias de ausência, tem alguns exames já programados, mas que está cuidando da saúde, está jogando limpo, né, com a empresa e com a equipe. Só que aí a gente tem aqueles desonestos também. Como eu falei, são aqueles que gostam da sensação de vantagem e direito. Então, independente da pessoa ou do lugar do mundo, né, que essa pessoa esteja localizada, já foi constatado por algumas pesquisas que a sensação de vantagem que as pessoas têm façam com que elas tenham, às vezes, alguma atitude imediata, sem pensar no amanhã. Por exemplo, algumas empresas, algumas lojas fazem esse tipo de estratégia psicológica de vantagem. Vamos supor, um tênis custa R$100. E aí marca-se um xizinho e fala, esse tênis agora está por R$ 99,99. A sensação de vantagem que aquele 1 centavo me dá, eu estou falando aqui, lógico, de forma bem caricata, faz com que eu compre sem pensar no dia de amanhã, se eu preciso, se eu não preciso. Trazendo isso para a nossa realidade de padaria, acontece muitas vezes. Tem funcionário que não quer saber na sua reputação, no seu legado, se vai trazer profissionalismo ou não para aquele. Ele não está doente, não está com nada grave, como eu falei. Cada situação é uma situação, mas só pela vantagem de conseguir o dia ou pegar um atestado, eu faço me valer de forma imediata daquela situação. Eu penso no dia de
Hoje eu tenho esse direito, ponto e acabou. Eu não penso na empresa, eu não penso nos colegas e faço me valer desse direito. Enfim, esses foram os dois perfis de funcionário, né? E aí a gente tem os dois perfis de empresa. Aquela empresa que já está traumatizada, já está calejada, recebe atestado de forma descentralizada, aleatória, com julgamento total para todo e qualquer atestado que ela receber. Ela acaba não conseguindo identificar esses dois perfis de funcionários, justamente porque está tudo descentralizado, recebe, abona, enfim, acaba às vezes até passando por uma empresa muito boazinha, atestado de horas, abono dia, enfim. E aí tem aquela empresa, que aí é o outro perfil de empresa, que está preparada. O que é essa empresa que está preparada? É uma empresa que elimina esse tipo de problema? Não, mas é uma empresa que reduz. E eu vou explicar o porquê. Acontece que, como empresa, a gente tem muitos deveres. A gente tem dever com o funcionário, não é mesmo? Pagamento no dia, administração dos benefícios, registro. A gente tem muitos deveres com os funcionários, mas a gente também tem muitos deveres com o governo. A gente, às vezes, né, muitas vezes, somos ponte entre o funcionário e o governo, o INSS, enfim. E por ser essa ponte, ter também prazos e documentos corretos para entregar, a gente precisa se valer de alguns direitos para ser essa ponte. E aí você fala, Daniela, a empresa tem direito? Tem muitos direitos. Isso eu falo muito nos meus treinamentos, nos meus cursos, nas palestras. Tudo que é de forma correta, a gente consegue trabalhar melhor para a empresa e para o funcionário. O que são esses direitos da empresa? É estabelecer as regras, o tão falado regulamento interno e algumas condutas e procedimentos que a empresa também precisa estabelecer para exigir corretamente. Então, o que seriam esses direitos? Quais seriam os exemplos que a gente poderia dar dessas regras com relação aos atestados? Um ponto que eu sempre reforço, pessoal, é estabelecer o prazo para entrega desses atestados e a forma como esses atestados vão ser entregues. Então, de forma física, você recebe pelo menos a foto pelo WhatsApp, é por e-mail, como que deve ser entregue esses atestados e o prazo que você estabelece para isso. A empresa pode criar esses prazos, lógico, precisam ser viáveis, né, pessoal? E o segundo ponto é centralizar essa entrega. Não deixar com que os funcionários entreguem para... você tem 10 gerentes, todos os 10 recebem cada um, né, de forma aleatória, ou então eles deixam ali na mesa, deixam pendurado em algum lugar, a gente vai catando, né, os atestados pela empresa. Então, não, centralizem a entrega desses atestados e para responsáveis, que sejam líderes, pessoas responsáveis capacitadas. O que é isso? Se você tem um RH, então é o RH. Se você não tem o RH, que sejam pessoas, ou é o responsável, é o gestor, que está muito bem orientado de como conduzir as situações. Primeiro, porque não só eles precisam verificar já de forma imediata se o documento é válido ou não. Às vezes, porque realmente o documento pode ser falsificado, isso dá até justa causa. Ou então falta algum tipo de informação ou está incompleto por algum motivo, e aí é necessária alguma correção. Como, de novo, você, como empresa, também tem prazos para enviar algumas informações, nada mais justo que você já verifique isso na hora, já oriente o funcionário que falta uma informação ou outra, para que ele possa corrigir e te devolver isso a tempo. Lembrando que uma das situações é com relação ao e-social. Ele traz a exigência que atestados acima de 3 dias de afastamento já precisam ser comunicados, né? Ou, por exemplo, o acidente de trabalho, o CAT, né? O comunicado de acidente de trabalho. A gente tem prazo também para comunicar, então o funcionário também tem que avisar a gente a tempo de algumas coisas e com algumas documentações corretamente preenchidas, né? Então, porque essa pessoa tem que estar centralizada, essa pessoa tem que estar capacitada, já para verificar isso, né, e solicitar alguma correção a tempo. Mas também, e principalmente, pessoal, para ter um olhar mais humano para aquele funcionário. E é aí que a gente vai separar o joio do trigo. Porque ao receber um atestado, você não está tratando aquilo só de forma operacional, abono no abono. Você está olhando para aquele ser humano de forma individual.
Primeiro, porque é um ser humano, lógico, a gente precisa verificar se é um caso mais grave, se às vezes ele precisa de ajuda. Muitas vezes, se a empresa fornece o convênio médico, ela tem uma pessoa, uma relação empresarial, né, um RE, que os convênios chamam, que vão intermediar algumas situações mais urgentes entre o funcionário e o convênio, um agendamento, enfim. Então, como empresa, você pode verificar se o caso é mais grave, pode intervir de alguma coisa, de alguma situação para auxiliar aquele funcionário, ou mesmo para se organizar. Você já identifica que é um atestado que está ali investigando algum tipo, sei lá, de câncer, de alguma doença um pouco mais grave, você já tem que pensar, se é um funcionário ímpar, não só vou ajudá-lo, lógico, a marcar alguma coisa mais urgente, mas vou já reestruturar a minha empresa. Vou conversar, saber que tipo de tratamento ele está fazendo, se tem algum efeito colateral, se tem alguma restrição com relação ao trabalho dele na empresa. Então, ter alguma conversa com esse funcionário e também para estruturar a empresa. Então, receber o atestado não é só operacional, pessoal. Precisa ter essas regrinhas, porque aí vocês acabam inibindo funcionários que têm algum tipo de má fé ali. Eu vou, pego o dia, qualquer coisinha, pego o dia, deixo em cima da mesa, não vão nem me chamar, não preciso nem dar satisfação, para mim tá fácil. Ou vocês deixam também de ter esse contato mais próximo com algum funcionário que precise dessa atenção mais próxima. Então, se a gente cria regras, estabelece prazos, centraliza e põe uma pessoa responsável e capacitada para investigar esse tipo de situação, como eu falei, pelo bem também do funcionário, a gente começa a não ter um julgamento total, a gente começa a ser mais justo, e isso intimida alguns atestados abusivos. Então, algumas situações de atestados mais abusivos. Lembrando que tem aquele período de acima de 15 dias, precisa ser agendada uma perícia, já não é mais a empresa que paga, a pessoa já entra, como dito, pela caixa, né? Então, tem situações um pouco mais delicadas que precisam ser tratadas. Eu espero que o vídeo tenha sido claro, eu espero que tenha me feito, né, ser clara. Se você gostou e achou válida essas informações, dá um curtir no vídeo. Deixa um comentário até de algum caso que você já viveu, já passou. Como eu falei, vamos trocar experiências. Se esse tema te instigou aí alguma dúvida ou sugestão de novos temas, deixa no comentário também. Se não é inscrito do canal, se inscreva, clica no sininho, que é através desse sininho que você vai receber notificação de mais vídeos postados. E a gente vai continuando aí trocando informação ao longo desse ano. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.